vez, agradecidos a presença de todos e todas, aos amigos que nos acompanham pela internet. Tivemos há pouco uma exposição maravilhosa da Aline, passeamos pela obra de André Luiz, de Emmanuel, de Ivone Pereira, de Leon Denis, da codificação, quantos espíritos diversos, por médios diversos, nos convidando a interiorizarmos e vivenciarmos essa ética animal, ambiental, o nome que queiramos dar, mas é uma ética que inclui nos nossos valores, nas nossas ações, nos nossos sentimentos e pensamentos, a vida dos outros também, que importam igualmente a nós, sejam elas animadas, inanimadas, em formas não humanas, em formas de movimentos ecossistêmicos, não importa, devemos louvar a todas as criaturas. É assim Francisco nos ensinou a ser o cântico das criaturas. Então, para começar a nossa conversa, vamos começar com uma reflexão franciscana. Diz o primeiro biógrafo de Francisco de Assis, chamado Tomás de Celano, que a todos os seres chamava irmãos, até pelo verme tinha afeição. Então, a palavra irmão nunca foi tão homenageada como na boca de Francisco de Assis, porque para ele não importava a forma que o ser se apresentava, seja a forma humana, seja a forma não humana, seja uma pedra, seja o irmão vento, a irmã lua, o irmão sol. Todos ele louvava porque via ali a sabedoria do Criador, a inteligência divina, a beleza da criação, a visão de integração que Francisco tinha, o senso de pertencimento a uma comunidade de vida, onde cada um de nós é um filho nessa teia da vida, particular, não mais importante do que o outro, como a Aline nos mostrou, é a grande inspiração que, sobretudo nós espíritos que amamos demais Francisco de Assis, temos como um dos maiores representantes dessa visão de uma ética animal, ambiental, do movimento e vivência desse amor incondicional, independente da forma que a criatura se apresenta. Então, louvar a Deus em todas as formas de expressão da vida é realmente o grande passo que o século XX, o século XXI, que essa era que a gente está vivenciando, está nos pedindo. Porque, de outra forma, como sustentaremos as vidas aqui no planeta? Então, e agora? O que fazer? Já sabemos, aqueles que estudam um pouquinho mais aprofundado a literatura espírita já se deparou com esses textos. Os espíritos variados pedindo o engajamento de nossa parte, uma consideração moral, ética diferente com as outras vidas. Mas e agora, o que fazer? Como dialogar com o mundo lá fora, apenas dizendo assim, onde a cultura hegemônica do consumo de animais, da exploração de animais, do uso de animais para entretenimento, esportes, divertimentos de toda ordem, como dialogar com o mundo lá fora, como vivenciar na família, no mundo social, nas casas espíritas também, onde for, diante desse conhecimento, desse saber espírita e não espírita, e outros pensadores vêm advogando essa ética animal e ambiental, como a Aline mostrou para a gente, como conseguir ali uma linha de afinidade, de interação, para a gente trazer esse conceito de espiritualidade, de ética também, contribuindo para o avanço do mundo. De estar interagindo o tempo todo, a gente precisa estar ciente de que a nossa cultura normativa e hegemônica ainda é uma cultura antropocêntrica e específica. Nós precisamos desconstruir esses valores enraizados em nós, que vêm da nossa bagagem evolutiva. Ali mostrou que pensadores super importantes para a história humana, que criaram postulados culturais que se arrastam até hoje dentro de nós e na cultura. Então nós precisamos desconstruir isso hoje. E o Espiritismo é uma das fontes assim fantásticas, essenciais, para a gente conseguir ressignificar essa nossa relação com os outros seres. Mas enquanto movimento espírita, eu na minha experiência entendo que ainda não temos conta disso. Não percebemos
O Espiritismo é um grande movimento de espiritualidade, pedindo essa inclusão dos outros seres, das outras vidas que também importam, que têm o direito divino de viver, de se expressar nas nossas considerações morais e boas. Vocês acham que a gente já percebeu esse conteúdo do Espírito? Não percebemos ainda. Se formos fazer uma pesquisa nas palestras de um grupo espírita, durante o ano, o calendário, quantas palestras encontraremos sobre uma alimentação consciente, vegetarianismo, veganismo, animais? Poucos, né? Quantos grupos de estudo há sobre os animais à luz da doutrina espírita, sobre uma alimentação consciente? Livros, temos Dr. Ivênia, graças a Deus, né? Temos poucas obras sobre isso, temos do professor Edson Siqueira, um livro ótimo, que eu recomendo demais. Poucas obras sobre isso. E nós temos da doutrina espírita uma série de informações, mas no movimento espírita, pouco ainda. Então hoje me cabe aqui descrever uma realidade de acordo com a minha singela experiência e da experiência dos outros que eu ouço ao longo desse trabalho que a gente realiza, para que talvez descrevendo, demonstrando isso, a gente se engaje mais, tratando mais dessas temáticas em nosso meio, mostrando que há uma ética animal e ambiental como postulado básico e inerente à própria doutrina espírita. Ok? Vamos lá devagarzinho? Então, sigamos. Então, eu quero dividir hoje com vocês algumas experiências. Tá? Eu, na minha área profissional, trabalho com direito animal. No movimento espírita, trabalho também com a temática animal, vegetarianismo, veganismo, através do MOV. A minha vida social, de relacionamento, trabalho também com resgate de animais, diálogo com ONGs, promotores, né? Trabalho também nas experiências, não nos diferenciam de nada, mas que são importantes descrevê-las, para a gente perceber o que está acontecendo no mundo, nessa relação homem-animal, não humano, e ecossistemas. Então, e enquanto movimento espírita, enquanto alguém atuante do movimento espírita, enquanto também um integrante do MOV, a gente vem recebendo muitos pedidos, muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitas reclamações de uma dificuldade grande de tratar dessa temática do movimento espírita. Então, quero também conversar com vocês sobre isso. Então, assim, problemas de relacionamento difíceis, naturalmente, a nossa inferioridade ainda nos leva a essa dificuldade de relação, mas de tratar essa temática do movimento espírita. Ou seja, temos na doutrina postulado, mas no movimento ainda temos dificuldade de lidar com isso. Então, a gente recebe, por exemplo, pessoas que foram excluídas de um grupo de estudo porque queriam tratar da temática vegetarianismo animal. Muitos comentários a gente recebe assim, pessoas que largaram o espiritismo por não serem acolhidas no movimento espírita, na sua carreira espírita, em razão dessa prática. São muitos, gente, são muitos, infelizmente, esses testemunhos. Não estou fazendo juízo de valor sobre isso. Não sei de que maneira essas pessoas agiram também com o próximo, com o dirigente, com o coordenador de estudo, não sei. Né? Mas o fato é que há uma dificuldade de tratar disso no movimento espírita. Então, nós precisamos pensar sobre isso, repensar isso também. E eu também, além dessas dificuldades que a gente tem vivenciado no movimento espírita, de tratar essa temática, há essa dificuldade também fora do movimento espírita. Pessoas da ciência, da filosofia, que olham para o movimento espírita e não conseguem ali dialogar. Fazem críticas muito sérias, eu vou trazer umas, é interessante trazer a visão de fora para a gente, para ver como nós estamos sendo julgados, sabe de quê? Especistas, antropocêntricos. Olha só, eu vou mostrar para vocês hoje um artigo científico sobre isso, um artigo de 2011, falando do especismo espírita. E eu vou trazer alguns relatos desse autor para ver se a gente concorda ou discorda dele. Eu concordo com ele em algumas considerações e discordo de outras. Mas trazer algumas visões de fora para que a gente perceba algumas coisas. Caramba, será que não estamos atendendo a esse pedido dos espíritos ainda? Mas vamos chegar lá. Então eu sempre trago uma provocação inicial, sempre que eu faço essas palestras,
para a gente pensar como que essa cultura antropocêntrica está tão enraizada em nós, em mim mesmo. Muitas vezes tropeço ainda, apesar de estar, né, nesse trabalho, nesse movimento. Então, olha que interessante. Esse aqui é um dos sites mais visitados, teve, né, essa grande tragédia, esse grande crime lá em Brumadinho. Então, eu pergunto a vocês, claro que vocês vão responder fácil, né? O gabarito está pro lado, né? Mas o que falta na notícia aqui, gente? Sobe para 166 o número de mortos. O que está faltando aqui? As outras vidas também, não é? Outro site mais visitado, mesma questão. Contabiliza-se a importância das mortes, falecimentos, sofrimentos humanos. Mas não contabiliza a vida dos outros seres. Outro jornal mais visitado, mesma coisa. Por que no século XXI, notícia recente, nos sites mais visitados, só a vida humana importa? Olha como isso está entranhado em nós e na nossa cultura. Será que os répteis, os anfíbios, aquele rio, as árvores, todo aquele ecossistema que ali vivia, não importam? Será que essas vidas que sustentavam aquele ambiente não importam? Por que a gente só contabiliza a vida humana? A gente precisa pensar nisso muito para a gente ressignificar essa cultura antropocêntrica e especista e não permitir, não deixar que o espiritismo também seja visto como também um movimento antropocêntrico especista. Portanto, a pergunta é essa. Isso aqui é um chute, depois o Helder me corrige. Mais ou menos 9 milhões de espécies aqui no planeta. Só a vida humana importa, gente. Por que no século XXI a gente se depara com isso? A Aline mostrou aqui Tom Reagan, Peter Singer, Gary Francione, todos nomes importantíssimos para a ética e o direito animal. Os mais recentes, Richard Hayek. Muito antes dele, tem um historiador fantástico chamado Humphrey Primott. Em 1776, quase 100 anos antes da doutrina espírita, ele é a base desses filósofos morais que buscam a inclusão da vida dos outros nas nossas considerações morais. 1776, um livro sobre isso. Olha que interessante. Antes dele, ainda, nós temos, por exemplo, Plutarco, no primeiro século depois de Jesus, falando da abstenção da carne, de uma consideração moral e ética dos animais. Se voltarmos mais um pouco, teríamos também Pitágoras, os vegetarianos da época, conhecidos como os pitagóricos, também pedindo essa inclusão, essa consideração moral e ética. Então, não só a vida humana importa tanto quanto as outras vidas. Então, nas nossas ações morais, no nosso dia a dia, como que faremos para incluir também as outras vidas que têm o mesmo valor que a nossa? Um dos caminhos é o vegetarianismo, é o veganismo. Há vários caminhos para isso. Eu preciso pensar se os meus atos, as minhas atitudes e ações vão influenciar negativamente na vida dos outros, que também importam. Esse é o fundamento ético dessa relação, dessa filosofia. As minhas ações afetam a vida dos outros. Então, como que eu posso para minimizar essa afetação negativa na vida dos outros? Então, é no consumo. Quando eu compro um produto de higiene, quando eu compro algo para me alimentar, quando eu compro uma roupa para vestir, quando eu compro um cinto, um sapato, uma calça, uma camisa, um cosmético. Então, a gente pensa, opa, será que aquele produto, aquele alimento está afetando o ecossistema, os animais, a natureza, está causando sofrimento aos outros? Então a gente tenta minimizar o nosso impacto. É mais ou menos por aí nessa época. E, seguindo na nossa conversa, Jesus já havia dito para a gente, para aí a gente tem que abrir as cortinas, né? Já havia dito para a gente lá em João. Quem é João, gente? O evangelista João, que retorna no século XIII. Nosso querido Francisco de Assis. Olha que interessante, veja se vocês me permitem interpretar essa sentença de Jesus.
da maneira que mais adequada. Vim para que todos, ali citou tantas vezes o todos aqui, tenham vida e a tenham em abundância. É possível sustentar que esse todos de Jesus é só para os seres humanos? Vamos falar. Quantas vezes a gente ouve, eu falo isso muito respeitosamente, pelo amor de Deus, quantas vezes a gente ouve colegas, irmãos, falando nas exposições espíritas, não é o que entra pela boca que purifica o homem, mas o que sai da boca. A gente não ouve isso. Eu já falei várias bobagens nas minhas exposições e diálogos, gente, sem perceber. Estou dizendo que estão fazendo isso por muitas vezes é um desconhecimento, muitas vezes está ainda arraigado nessa cultura antropocêntrica específica. Então a gente acaba criando um Jesus antropocêntrico específico. E quando a gente vai ler as críticas de fora, a gente vê que realmente a gente tem feito isso. A gente precisa repensar muito isso. Então vem para que todos tenham vida em abundância. Aí eu pergunto a vocês, estamos dando vida em abundância aos animais? Quanto que a gente tem reduzido do tempo de vida de uma vaca, de uma galinha, de um cordeiro, de uma lebre, de um gato, de um cachorro? A Bel está aí representando, né, a família canina. Quanto que a gente tem reduzido dessas vidas? Então isso a gente tem que pensar muito nisso. Eu vou mostrar para vocês alguns breves dados sobre isso, porque hoje ficou para mim o bagaço da laranja. Ficou para mim as notícias tristes. Aí de tarde vem o Helder com a Ecologia da Esperança. É o combinado, tá? Eu vou falar das notícias tristes, das coisas mais pesadas. Depois o Helder vem elevando o nosso astral, tá? Então vamos sustentar a vibração para não cair muito. Então nós estamos permitindo, gente, vida em abundância, como Jesus falou para os animais. Eu posso interpretar daquela forma, com o cruzamento de textos que ele mostrou aqui, a intertextualidade que ela mostrou, dizendo que a vida de todos importa, por vários espíritos. Eu posso sustentar que Jesus está dizendo, obviamente, que a vida e a abundância é para todos, não só para os seres humanos? Obviamente, né, gente? Vocês falaram que não. Então, olha só, a vida da natureza, dos animais, e a vida na indústria. Então, são alguns dados aqui. Por exemplo, a galinha coideira, mais utilizada, né, para o consumo dos ovos. Mais ou menos 8 anos na natureza, na indústria, 1 a 2 anos. E no confinamento, né? Uma vida totalmente diferente da vida na sociedade, nas relações sociais da sua espécie com os outros. Isso é vida em abundância, gente? Uma vaca leiteira, 15 a 20 anos de natureza, 5 anos na indústria. Isso é vida em abundância? As porquinhas, né, mamães, 15 na natureza, 3 a 5 na indústria. O Brasil agora subiu alguns degraus no abate de porcos e exportação da carne congelada, né? Os porquinhos aqui em Paracá, 15 anos na natureza, 6 na indústria, 6 meses na indústria. Cordeirinho, 12 na natureza, 3 a 6 meses na indústria. Mais de 90% da sua vida reduzida. O boizinho, 20 anos, 1 a 2 anos. E são muitos os dados, né? Mostrando como que a gente tem reduzido com requinte de crueldade a vida desses seres que também importam, que sofrem, que são seres sencientes, que têm sofrimento psicológico e físico, os 2 tipos de sofrimento. Então é um capítulo triste da nossa história, que a gente precisa rever, que a gente precisa ressignificar realmente, né? Então, infelizmente, eu tenho que mostrar mais um dado para vocês, né? Então são 64 bilhões por ano de espécies terrestres para o nosso consumo. Nós somos quantos? 7 bilhões de encarnados, mais ou menos, não é? Olha que quase 10 vezes mais. Como sustentar isso? É insustentável isso. E nós resolvemos o problema da fome no planeta? Não resolvemos. Então vejam, também um chute, 100 milhões de toneladas de peixes por ano para o consumo, que são incalculáveis os animais, a vida marinha, né? São incalculáveis. Aqui 115 milhões para a pesquisa, né? E todos os seres essenciais.
Então a gente não está permitindo viver em abundância. Por quê? Porque na nossa lógica antropocêntrica especista, a vida dos outros não importa. Não importa. A gente, quando vai consumir algo, comprar algo, a gente realmente não pensa nisso, na afetação da vida dos outros. Então é algo inteiro, é algo moral, ético, é algo que a gente precisa, dentro de nós, orar a Deus, conversar com Ele. Senhor, me perdoa, eu ainda não aprendi a incluir a vida dos outros animais, dos ecossistemas, nas minhas considerações humanas. E a doutrina espírita, nossa, como nos ajuda a esse trabalho? Porque diz Allan Kardec no Livro dos Médios, qual o objetivo do Espiritismo? Quem lembra? O aperfeiçoamento moral da humanidade. O aperfeiçoamento moral da humanidade. Precisamos, para nos aperfeiçoar moralmente, incluir a vida dos outros também? Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Está nos objetivos da doutrina. Então nós não podemos dizer que Jesus só estendeu os seus braços e suas mãos para os seres humanos. Também para os outros, e para que todos tenham vida em abundância. Em abundância. Como dizer que o governador da terra, o grande, como diz Emmanuel, divino escultor, o verbo da criação terrestre, que está a caminho da luz, poderia estender as suas mãos só para os seres humanos? Não podemos fazer isso com Cristo. Eu, penso eu, Rafael, não tenho esse tipo de fazer isso com Cristo. Então, o verbo da criação terrestre, divino escultor, que estatuiu todos os regulamentos evolutivos da Terra para todas as vidas, claro, para ele não só a vida não importa. O Evangelho não tem geografia, não tem fronteiras de corpos humanos e corpos não humanos. Não tem essa divisão. É para todos, é para todos. A nossa morada. E agora, gente, o que fazer? A gente olha para lá, olha para cá, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Deixa eu beber uma aguinha. Então, essa ética que a gente está estudando, que pede essa consideração pelos seres, né, nos chama para isso. O que eu posso fazer no contexto que estou inserido para melhorar as condições para as outras vidas e dar a elas o direito natural divino de viver? E cada um, no seu quadrado, faz o que pode. Faz o que pode. Natural. Essa obra é fantástica. Ele faz um histórico das mudanças de atitude dos homens em relação às plantas e os animais, de 1500 a 1800. Ele traz uma informação interessante para a gente, Fitz Thomas, que é a partir de 1800, século XIX, as relações humanas com as outras vidas começam a se modificar bruscamente. Quando que vem o Espiritismo? 1857, a primeira edição, movimento de pensadores para é agora. Nós temos que fazer essa mudança na relação com os outros seres, com as outras vidas. E é um livro difícil, duro de se ler, porque aqui ele vai fazer um apanhado de poetas, de livros, de jornais, de revistas, de escritos, ele é um historiador, variados, sobre como que a nossa relação com os outros seres foi cruel. Narrativas assim, era divertimento fazer sofrer os animais. Vão brincar, as crianças vão brincar, vão queimar os gatos ali para se divertir. Difícil de ler, uma leitura difícil, para quem tem um pouco de sensibilidade para com os outros, mas necessário para a gente ver como que é um capítulo útil na nossa história, na nossa relação com os outros seres. Além disso, ele fala aqui da visão da Inglaterra, da Europa. Nós temos a visão brasileira sobre isso também. Aqui tem uma obra da Ana Lúcia Cânfora, que eu recomendo também, Animais e Sociedade, no Brasil dos séculos XVI a XIX. Como processo de colonização portuguesa e como que os animais foram tratados como atores mudos da nossa história. Não tiveram voz, eles tiveram um papel importante, contabilizam o seu trabalho e os seus sofrimentos para isso. Então ela coloca que os animais como protagonistas nessa história e dá voz a esses atores mudos. Como que foram explorados?
Lá no Rio de Janeiro, no país de Guanabara, tinham baleias. Ela conta aqui nessa história, também uma historiadora vai buscando os textos, né, escritos sobre isso, e nós quase dizimamos, extinguimos as baleias daquela região. A Baía de Guanabara ficava vermelha, o óleo de baleia era usado para as lamparinas, e veio o querosene, eu acho, nossa, a descoberta científica, o trabalho do homem consegue ajudar os animais a serem menos explorados. Então, uma outra obra que eu recomendo que mostra o contexto europeu e o contexto aqui nosso, sobre a nossa relação com os animais. E descreve a nossa realidade. São inúmeros registros que o Thomas descreve e ele fala que a característica era a indiferença moral, ética, com os outros seres. Só um registro. A crueldade mais corrente, no início do período moderno, era a indiferença. Para a maioria das pessoas, os bichos estavam fora dos termos de referência moral. Olha só. Ele vai mostrando os inúmeros registros, né? Como que era divertimento, não havia uma consideração moral pelas outras vidas. E a gente tem no Espiritismo uma lição semelhante a essa do Kit Thomas, que fala para a gente assim: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, o seu vício é a indiferença moral, sobretudo com as outras vidas que também importam. Então é um vício que a gente precisa, é uma vicissitude, uma inferioridade que a gente precisa curar, resolver, melhorar, avançar. Está também nos nossos postulados escritos. Aqui um outro livro também que eu trago uma ideia, que aqui o Daniel Braga Lourenço, um dos maiores representantes do direito animal na atualidade, ele fala para a gente das premissas culturais dessa maneira hegemônica de lidar com as outras vidas, o especismo, o antropocentrismo. Então, descrevendo também a nossa história com os outros seres, ele fala que há um legado grego também. A gente falou de Porfírio, de Pitágoras, de Plutarco, de alguns filósofos gregos que advogaram pela inclusão dos outros seres nas nossas considerações morais. Mas esse pensamento não prevaleceu. Não prevaleceu, eles são minorias naquele tempo. A maioria, como ali mostrou Aristóteles, pediu o contrário. Os seres foram criados para servir ao mundo. Para servir ao mundo. Então, a gente tem um legado grego interno que a gente precisa resolver, um legado romano, com a dicotomia da pessoa e da coisa. Pessoas são determinadas pessoas, os outros são coisas. Animais, escravos, mulheres, coisas. Aquele entendimento. A gente traz ainda esse ranço, a gente traz ainda essas influências. O nosso direito então, é totalmente baseado aqui. Os animais do nosso Código Civil estão na categoria de coisas, de propriedade. Olha só. Podem ser trocados. Danifiquei o animal do meu irmão, posso trocar por outro. Fungível. Olha só. Está no nosso Código Civil e a gente precisa avançar. O legado das religiões é também problemático. E a responsabilidade animal é outro tema problemático. Nós responsabilizamos durante toda a Idade Média animais judicialmente. Foram levados a tribunais. Se uma abelha picou Filipe, ela era levada ao tribunal para ser julgada. É engraçado. Aconteceu muito até o século passado, gente. Olha isso. Topeiras, lebres, porcos levados a julgamento. Sabe por quê? Estou trazendo isso por quê? Porque se um animal considerado inferior a uma coisa ferisse o Filipe, ele estava invertendo a ordem natural das coisas. Então eles precisavam desinverter isso. Não, julgamento público, o animal vai ser assassinado através de uma condenação, de um devido processo legal, que advogados defendendo isso. Sério, não estou brincando. Era levado a julgamento. Porque o homem é o centro da terra. Então, se um animal faz isso, um inferior, uma coisa, não pode. Eu tenho que, naquela pirâmide aristotélica, que o homem está ali acima dos outros, mostrar como ela é. Então, temos uma. E outro ponto, depois eu mostro para vocês. Olha aí. Vocês conheciam esse capítulo da nossa história? Isso vem dentro de nós, gente. Isso vem, vale menos a vida dos outros. Porque a gente tem uma cultura entranhada. E nós somos reencarnacionistas. Nós passamos reiteradamente por essas culturas. Nós temos essa bagagem evolutiva em nós. Então, por exemplo, desde o final da Idade Média até o século passado,
toda sorte de criaturas foram formal e solenemente julgadas por tribunais seculares e eclesiásticos em todos os cantos da Europa. Registros e mais registros sobre isso. Muitos animais não apareciam no julgamento. As abelhas, por exemplo, que o nosso irmão trabalha muito, né? Aí era o julgamento da revelia, né? Daquele direito. Eu ia saber qual das abelhas. Exatamente, é isso. Qual delas que fez aquilo, né? Então, gente, olha só que coisa, né? Então, eu estou trazendo para vocês uma série de informações que eu queria que a maioria não conheça, para a gente reconstruir a nossa história com a natureza, né? Nosso Brasil, coração do mundo, parte do Evangelho, né? Olha que interessante, gente. Temos, infelizmente, tristes conquistas, muitas delas anunciadas como virtudes. Tem aqui posições que a gente precisa mudar. Por exemplo, maior rebanho bovino do mundo. Temos mais bovinos que pessoas. 222 milhões. Nós somos 209, 210 milhões de pessoas. E são criados para quê? Para produção intensiva, consumo humano. Isso exige muito do nosso ecossistema e do sofrimento desses animais. Maior exportador de carne do mundo, o IBGE publicou agora há pouco tempo, a nova estatística, subimos um pouco nisso ainda. 88 mil bovinos por dia, são 193 animais por segundo. Como fica a psicosfera do planeta? Vocês já viram relatos de várias obras espíritas mostrando, quando os espíritos olham de longe, a psicosfera do nosso planeta, muito relacionado à nossa relação com os outros seres. 88 mil por dia, só nesse congresso hoje. Quantas vidas estão sendo exploradas, ceifadas? Tráfico de animais silvestres, estamos entre os primeiros. 38 milhões por ano. Vários tipos de aves, muitos para adornar, roupas, os olhos de alguém por alguns instantes. Há algo mais triste, me desculpe que faça isso. Aprisionar um canto numa gaiola, aprisionar um peixe no aquário, para que por alguns minutos a gente olhe aquilo, uma vida que tinha ali, um oceano de amor para velejar. Isso vem dessa cultura que está em nós. Quarto maior exportador de gado vivo do mundo no Brasil. Não basta exportar a carne congelada, mas também um animal vivo. Minha dissertação de mestrado sobre isso. Já estamos aqui também, talvez, passando para rankings, para posições acima. Os animais exportados vivos em navios, totalmente inadequados nesse tipo de transporte, com requintes de sofrimento, de crueldade para eles. Baixa vibração, né, gente? Atropelamento de faunas, nos líderes também do Brasil. 475 milhões por ano, 15 por segundo, de espécies diversas. Filmes pornográficos com animais somos líderes. Sabiam disso? E a nossa legislação sobre isso é fraquíssima. Há deputados tentando modificar. Enfim, há outros dados. A gente não percebeu os nossos dados brasileiros em relação aos animais. Há melhores? Eu vou deixar para o Herber. Estamos avançando sim, mas estamos distantes do ideal. E agora o que fazer? O que faremos, né? Diante dessa realidade? Precisamos nos movimentar, sobretudo nós, espíritos, estamos num espaço espírita, né, que recebemos esse cabedal de informações tão importantes da espiritualidade maior. Vamos aplicar. Nossa Constituição, olha que interessante, vocês conhecem o artigo 125? O que ele fala para a gente? Salta ali para a gente. Todos, olha todos de novo, ó. Vim para que todos tenham vida. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Agora vai entrar nós e o poder público.
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever. Como é que Emmanuel falou naquela passagem? É um dever sagrado das criaturas, de defender, de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quem são as presentes e futuras gerações? Nossos filhos, netos e nós mesmos. Olha aí, está na Constituição, um artigo lindo, um trabalho lindo que fizeram o Fábio Feldman e Edna Cardoso Dias para incluir aqui. É um dever da coletividade, uma imposição ao poder público. E aí que está, né? Ali mostrou, receber como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estava lá a espiritualidade inspirando os constituintes, né, a incluir lá talvez essa importância à vida de todos. E teria outro, mas vamos lá. Bom, onde a justiça, o amor e a caridade nessa relação antropocêntrica específica? A Aline conclui praticamente a palestra dela com a lei de justiça, amor e caridade. Onde a justiça? Onde a caridade? Onde o amor com essa visão de propriedade, de coisa nas outras vidas? Onde a justiça, o amor, a caridade? Tem um documentário chamado Terra, lá tem uma frase muito marcante que diz que os animais são refugiados do planeta. Já invadimos tanto, né? Já não somos mais urbanos hoje em dia do que, né, aqueles que viviam mais. A floresta agora está no meio de nós não estamos mais no meio da floresta. Perceberam a mudança? Que interessante. Onde a justiça, o amor e a caridade nessa relação? Onde a caridade, quando a gente limita a extensão dos nossos braços, das nossas ações, apenas para os seres humanos? Onde a justiça, quando eu imponho, quando eu aprisiono, quando eu exploro um animal contra a sua vontade, para que eu me deleite por alguns instantes na alimentação, no entretenimento, alguma coisa? É justo colocar um ser inocente contra a sua vontade? Algum conceito de justiça consegue sustentar essa ideia? Onde o amor nesse tipo de relação com os outros seres? Onde a justiça? Onde o amor? Onde a caridade? Vou esperar ela tirar foto. Então, gente, a partir de 1800 começaram a surgir mudanças de paradigmas, o abandono do antropocentrismo, reencarnaram os espíritos com essa função, começaram a surgir teorias não antropocêntricas, que são as bases para esse tipo de ética que a gente está conversando aqui. Ali mostrou para a gente essa mudança aqui, né? Saindo do ego para uma visão mais ego, cada um é um filho particular na teia da vida, estamos um sistema circular, uma comunidade de vida, realmente. E há uma obra aqui muito recente, né, que advoga isso, trazendo também essa ética diferenciada, agora recentemente, com o valor da natureza, também buscando isso aqui. Não são espíritas, são pessoas, são ateus, pessoas da ciência, da filosofia, que não têm esse conhecimento de espiritualidade que a gente tem, aprofundando muito e questionando muito essa lógica antropocêntrica e específica e criticando muitas vezes nós, espíritas, que temos esse conhecimento e não colocamos em prática. E a gente fala que o espiritismo é ciência também, não é? Então, a gente precisa aprofundar isso. O que essa imagem aqui suscita a vocês de diferente? É a capa daquele livro lá, vocês viram? Olha aqui. Olha, a Aline falou para a gente da visão de horizontalidade. Tem dois teólogos franciscanos, filósofos e teólogos franciscanos, vou mostrar para vocês a obra deles depois. Eles dizem que Francisco de Assis, a sua maneira de se relacionar com os outros seres, se dava por uma horizontalidade não hierárquica. Enquanto a cultura estabelecia uma relação de verticalidade, o homem em cima e os outros abaixo, para servir coisas, Francisco louvava a pedra, o peixe, o vento, uma relação de horizontalidade não hierárquica. Enxergava um valor divino em todas as outras expressões, por mais variadas que fossem.
Então, olha só, olha o que eles estão pedindo, companheiros fora do movimento, que nós, uma conscientização, uma mudança radical da forma como lidamos com os animais. Esse livro que eu acabei de citar, de dois filósofos e teólogos capuchinhos, franciscanos, olha aqui, gente, editado pela editora Paulinas, está no seio da Igreja Católica, um livro impressionante, um livro que nós não temos ainda com essa riqueza de detalhes no nosso meio. Ética e Teologia da Libertação Animal, baseado em quem? Em Jesus, nos profetas do Antigo Testamento e Francisco de Assis. Olha só. E lá, eles, parafraseando John Coetzee, que é um importante também escritor sobre a questão animal, ele fala que a nossa relação com os outros seres, nessa lógica antropocêntrica especista, lá vou eu de novo descrevendo a nossa triste realidade, fala que as nossas relações se concentraram em animais de estimação, que há muito sofrimento envolvido também. Claro que não é o caso de todos, mas há muito também. Entretenimento, farras de bolo, vaquejadas, uma série de sofrimento dos animais disfarçados de esporte, de cultura. Instrumento de pesquisa também, utensílio, os animais usados para roupas, para uma série de coisas, né? E a alimentação, que é uma das mais expressivas pelo mundo, né? 64 milhões por ano. Então, olha só, a relação nossa geralmente se concentra aqui. Então, a gente tem pensadores, ali mostrou alguns, vários pensadores, advogando por essa causa fora do movimento espírita, até mesmo vários grupos de espiritualidade, religiões, já revendo os seus conceitos. Mostrei para vocês agora um livro católico, de dois frades capuchinhos, e o movimento espírita, e nós. O que faremos, né? O que fazer diante disso? Estamos aqui hoje reunidos, que beleza, escolhemos estar aqui para a gente olhar para nós mesmos e minha nossa, o que eu tenho feito? O que eu preciso fazer? Onde eu preciso chegar? Para melhorar as condições de vida para todos aqui no planeta. A Aline já mostrou isso aqui, vou passar. Tá? Então, gente, já caíram todas essas ideias de que animais são irracionais, de que os animais não têm sua linguagem, justificativas que buscavam sustentar a exploração dos outros seres. A gente criava justificativas. Para quê? Vou explorar. Porque não tem linguagem, são irracionais, não têm inteligência, não sofrem, não sentem, não socializam, não se importam com suas vidas, não têm alma, não evoluem. Todas as justificativas utilizadas para a exploração dos animais não humanos e para alguns animais humanos. Mulheres, por exemplo, foram também justificativas semelhantíssimas a essa. Escravos africanos, por exemplo, e não só os escravos africanos, os escravizados, pessoas escravizadas, mas também outras culturas usaram os mesmos raciocínios para explorar os grupos oprimidos. Então isso tudo já caiu pela ciência, os livros que eu mostrei para vocês já demonstram que isso caiu, e a doutrina espírita demonstra também a mesma coisa. Não há justificativas morais para sustentar esse tipo de exclusão dos outros seres da nossa esfera moral, da nossa comunidade de vida. Não há. Não há mais. Olha que interessante. Albert Schweitzer, fantástico. Ajuda muitas casas espíritas aí nos seus trabalhos espirituais. E ele já lá atrás já reconhecia esse erro nosso da ética, que é, até o momento, de que só se deve aplicá-la em relação aos homens. A grande pergunta na ética da filosofia dos últimos 200 anos é: como que é possível defender a ética para os seres humanos e, ao mesmo tempo, defender a não aplicação dessa ética para os não humanos? Como é possível? Por isso o conceito de esquizofrenia moral é uma esquizofrenia, isso é um pensamento esquizofrênico. Como que eu defendo que seres humanos, que estão também ali no filo dos animais, merecem consideração moral e os outros não? Incompatível isso. É uma problemática isso. Então o que fazer? O que fazer diante disso? Né?
Então eu vou trazer agora o texto que eu falei para vocês, para ver se vocês concordam ou discordam desse pensador, trazendo uma reflexão sobre o movimento espírita e outras religiões. Olha só, essa revista aqui, gente, é a revista A1 daquele livro da CAPES, tá? A Revista Brasileira de Direito Animal, tá? É a revista que é a doutrina do direito animal. Então aqui um professor, eu o conheci, muito bem conceituado, muito dedicado em extremo aos animais e à natureza, fala muito da ecologia profunda, fantásticos trabalhos dele, Fábio Oliveira, tá? É doutor, pós-doutora, cheio de qualificações, pessoa muito dedicada, e fala do especismo espírita. Então vamos ver se vocês concordam com os pensamentos dele. O assunto que a gente está conversando aqui, contudo, não costuma ocupar a centralidade dos debates espíritas. Seguem uma posição relativamente secundária. Concordam ou discordam? Quem concorda? Levanta a mão. Quem discorda? Não é secundária, não, é terciária, quaternária. Eu acho que ele agiu de maneira plana. Posso fazer uma colocação? Sim. Os centros espíritas, eles estão confundindo tanto que geralmente eles acabam até tentando falar dos animais, mas com preconceito, né? Então talvez fosse mais até interessante eles tentarem interagir com o assunto para não agirem com preconceito em relação a isso. Há um desconhecimento desses textos que a gente está mostrando aqui. Sim. Então, muitas vezes, imbuídos de boa vontade, acabam realmente não percebendo. Por isso que a gente precisa o quê? Ele está reclamando que o quê? Por que não há um avanço sobre isso? Porque não há debate muito das coisas espíritas sobre isso. Há um certo impedimento, uma certa obstaculização. Então, a gente não avança nisso. É isso que ele está criticando. Está dizendo, se houvesse mais debate, como esse que a gente está fazendo hoje, né, haveria uma melhora. Vê se vocês concordam com esse outro comentário. Daí que, por exemplo, a maioria dos espíritas não se preocupa ou não tenha despertado para os direitos dos animais, para a ética animal, para a discussão filosófica, teológica acerca do status dos animais. Concordam ou discordam? Resulta daí, essa falta nossa de abordagem desse tema. Temos tantas pessoas qualificadas no nosso meio, vamos chamar essas pessoas para falar sobre esse tema. Né? A gente correu lá, chamar o Léo, chamar o Luiz. Né? Tem gabarito para tanto. Daí que, novamente, a fim de preservar uma boa. Olha só, gente, isso aqui é sério. A fim de. Vê se aqui é a lógica especista ou ecocêntrica. A fim de preservar uma boa prática mediúnica ou de oração, pede-se ou proíbe-se o consumo de carne em dias de sessão. Só que não pelos animais, mas pelos humanos ou pelos espíritos. Olha aqui, uma lógica especista, né? Não é por eles. Para mim, olha só, eu já vi outras pesquisas falando de pessoas da ciência vão nas casas espíritas, fazem a pesquisa e publicam. Aí olha lá, não tem nada aqui, quando fala, aí publicam. Outro texto dele. O vegetarianismo e a rejeição de artigos provenientes de animais, né, o veganismo de artigos ou utensílios, como couro, peles variados, não é pilar do espiritismo. Aqui eu trocaria o quê? É pilar do espiritismo, não do movimento espírita. Preciso fazer essa diferença. Eles associam o espiritismo que não é. Porque, claro, a nossa cultura hegemônica é a cultura da carne. O espaço da carne é muito forte ainda na nossa vida. Então a gente lê os textos e não percebe. Isso aconteceu comigo. Eu demorei a perceber isso. Estou espiritismo desde criança, criado na casa espírita. Demorei a perceber, porque a gente está focado mais no outro lado. Então nenhum de nós aqui ou fora daqui que está assistindo a palestra acorda hoje, hoje eu quero matar os animais, quero escravizar, quero fazer sofrer, tudo isso. Não é isso. A gente ainda está mergulhado numa cultura forte. A gente precisa se aprofundar, ouvir mais, estudar mais e debater mais sobre. Vamos ver se vocês concordam com a continuação dele. Conforme majoritariamente percebido e exercido desde os seus primórdios até a atualidade. Concorda ou discorda? É assim que a gente tem exercido a nossa prática espírita?
não dando consideração aos outros vidas como deveria, para mim nós ainda estamos distantes do ideal, apesar de estarmos melhorando. Essa é a minha experiência, talvez outros possam ter experiências diversas. Então, olha só a visão de fora, que é importante, a gente olhar mais aqui para dentro de nós, enquanto movimento espírita, e percebemos, né? Onde que a gente tem que melhorar, tem que avançar. É muito, muito importante isso. Então, gente, para a gente concluir, eu tenho acho que 5 minutos, estou usando aqui até um capítulo do livro do André Trigueiro, Ecologia e Espiritismo. Ele nos fala desse senso de urgência, advogando por uma consideração moral à natureza. A gente precisa de um senso de urgência. A gente precisa debater mais sobre isso, ter mais palestras, grupos de estudo. Como a Aline mostrou o conceito que a gente está oferecendo para ser criticado, melhorado, aprofundado, de ética animal e ambiental espírita. E um dos itens ali é o quê? Desde a evangelização infanto-juvenil, trabalharmos a consideração moral e ética pelos não humanos e pela natureza. Apresentar isso às nossas crianças. Eu já encontrei materiais didáticos, eu e um monte de gente, na nossa prática espírita, profundamente antropocêntrica e específica. A vaca é boa porque dá leite. Já encontrei isso em muitos textos. Ela não é boa porque é divina, ela é boa porque dá leite. Olha só. Né? A gente precisa de um senso de urgência. E a gente precisa aplicar a lei de justiça, de amor e caridade. Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, espíritos diversos interpretam a lei de justiça, de amor e caridade, não poderia ser diferente, como essa aplicação ética e moral pelas outras leis, que também importam. Essa lei resume todas as outras leis morais, não é assim que dizem os espíritos? Ela resume todas as outras leis morais. Né? E a maneira mais fácil não, a última lei não, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual. Aplicar essa lei nas nossas vidas, também para as outras vidas, é a que mais faculta a gente se adiantar no nosso progresso evolutivo. Porque a gente vive e respira isso todo dia. Interpretando o maior mandamento, levando-se para profligar, né, se engajam contra o abuso e a impiedade com que o mundo se trata. Pedindo engajamento de nossa parte pacificamente, pela não violência, obviamente, para os animais. E Jesus próprio disse, né? O bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. Aqui ele mostrou, esse aqui é lindo, como materializar, a pergunta é essa, acabou no caminho do meu tempo? 2 minutos. Como materializar a lei de justiça, de amor e caridade nas nossas vidas? Diz Titia de Joana de Ângeles. Alimenta um pássaro, um animal, planta uma árvore, assim é o amor, indefinível, mas expressável. Então, quando nas minhas ações morais eu penso também nos outros, e eu me engajo também pela vida dos outros, eu estou expressando o amor na minha própria vida. A lei de justiça, de amor e de caridade, o maior mandamento, tanto bem declamado nas palavras do Cristo. Emmanuel também, sobre o maior mandamento. Escuta a lei sublime do bem, nas páginas vivas da natureza, aguardando a tua piedade. A gente fala muito que precisamos dar voz aos animais, não é? Precisamos dar ouvidos. Ouvidos à educação. E ele conclui: aguardando a tua piedade para as árvores despejadas, para as fontes poluídas, para as árvores sem ninho ou para os animais desamparados. Caridade para eles também, justiça para eles também, amor para eles também. Expressável na nossa vida. Joana fala mais e a gente conclui aqui. Ama pelo caminho, interpretando o maior mandamento, quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Afinal, como é possível amar a Deus sem amar as suas criaturas? Impossível, impossível. Então agora eu vou fechar realmente. O Francisco,
Volta, irmão Francisco, para reunir as tuas criaturas, todas elas, como fizeste daquela vez. Portanto, no final da vida dele, próximo de desencarnar, ele diz isso para a gente. Aquele que deu tudo, se deu completamente às outras vidas. Irmãos, comecemos. Porque pela vida dos outros, pouco ou nada fizemos. A gente precisa se unir. E é a proposta de hoje aqui, perfeita, singela, todas as nossas emoções aqui à flor da pele, para que a gente inclua também a vida dos outros nas nossas considerações de ações humanas. Me desculpe qualquer coisa e que assim seja. Fala que a gente vai para o almoço e volta. Tá, pessoal da internet, a gente vai para o almoço agora e de tarde a gente retorna.